Carol, cadê você, Carol? Onde está a presidente do centro acadêmico? Está lá fora ou desceu? Desceu? Sem a Carol não dá para eu começar o evento. Carol, venha para cá. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Eu estaria mais feliz se nós tivéssemos mais alunos aqui, mas enfim, agradeço de coração aos que vieram, porque hoje é a sessão de gala que faz o encerramento da semana Tiago Bevilacqua Ramos. Para aqueles alunos do primeiro ano que não tiveram o privilégio de conhecer o Tiago, por que ele é o nome da nossa semana de conscientização da cidadania da pessoa com deficiência? É por conta dos muitos méritos que o Tiago tinha. O Tiago não conseguiu se formar porque a natureza não deixou, mas nós combatemos a natureza e entregamos um diploma para eles. Então, na abertura do nosso trabalho, nós temos aqui a presença da Márcia e do Marcos, que são os pais do Tiago. Eu queria convidá-los para vir aqui na frente e queria que o nosso embaixador de Votorantim, o professor Fernandão, comparecesse aqui também. Nós vamos entregar para eles... Nós vamos entregar para os pais do Tiago, como nós estamos sempre lembrando do Tiago, simbolicamente, uma camiseta do nosso evento e um cartaz do nosso evento. O professor Fernando vai fazer a entrega e ele disse que quer falar umas palavras, meia hora. Seria meia hora, mas ele me bloqueou, falou, não, 30 segundos. Mas em 30 segundos dá para dizer muita coisa, principalmente com relação a esses dois maravilhosos aqui, né? São meus conterrâneos, eu tenho um orgulho imenso, né, deles nos ter proporcionado a conviver com o Tiago, né? É uma coisa fantástica. O Tiago, desde o primeiro ano, quando eu pego essa molecada, surpreendeu sempre. Eu tenho honra não só de ter sido professor dele, mas de tê-lo como conterrâneo. Obrigado, Márcia, obrigado, Marco, por ter proporcionado essa felicidade para a gente, tá? Nós que agradecemos. É para você. Muito obrigada. Ora, eu ia fazer um manifesto, ia fazer um monte de coisa que foi proibido. Tá, muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez pela honra de tê-los aqui na faculdade. A história dessa camiseta, desse cartaz, começou com uma parceria da faculdade com o centro acadêmico. Tanto a fundação quanto a direção pedagógica da faculdade tem tentado trabalhar muito em parceria com o centro acadêmico. E a Carol está se despedindo da gestão, fica de público meus parabéns, foi uma presidente muito valorosa, uma presidente muito colaboradora, sem prejuízo dos nossos arranca-rabos, porque é uma pidona e ela pede hora, e pede para o aluno faltar, e pede... E muitas coisas a gente não pode conceder, mas é uma parcerona. E com base nessa parceria nós fizemos um concurso e duas alunas, na verdade, desenharam uma o logo que foi usado na camiseta e uma o logo que foi utilizado no cartaz. Então, Carol, eu queria que você viesse entregar a premiação. Queria convidar a Ingrid Mendes, do segundo noturno, por favor. E queria convidar a Letícia, do primeiro diurno, a Letícia Tavares, que é minha aluna, para receber um mimo da faculdade como premiação pela participação de vocês e pela brilhante participação, né? Letícia primeiro, deixa a Letícia primeiro por ordem de... É a Ingrid primeiro? Então é a Ingrid primeiro. Eu não desobedeço a Carol. Parabéns. É muito bacana quando a gente faz uma proposta que não é exatamente relacionada estritamente com o estudo da matéria jurídica e a gente vê o entusiasmo dos alunos participando desse tipo de evento. Eu fui perguntado por que uma faculdade de Direito faria um evento focando na questão da deficiência visual, que é o foco dessa semana do Tiago esse ano. No ano passado foi outro foco e assim por diante. Porque, meus queridos, especialmente meus alunos fadianos que estão aqui presentes, o evento de hoje mostra uma situação muito importante chamada resiliência. Também a Carol conseguiu trazer aqui há um mês atrás
Foi uma pena quem não assistiu, o Wilson estava aqui, ele viu isso, né? A televisão mostrou depois. Ela conseguiu trazer 2 pessoas que sobreviveram ao Holocausto. E esse é um grande exemplo de resiliência. O que é resiliência? É essa qualidade que hoje as empresas procuram nos seus empregados e que nós queremos nas pessoas voltadas com a cidadania. Há obstáculos, há dificuldades, mas a gente tem que conseguir conviver com essas dificuldades, superar essas dificuldades e chegar longe, onde a gente conseguir. Se a gente for sucumbir a essas dificuldades da vida, a vida não anda para frente. E por isso a gente faz essa semana, que é uma aula de cidadania. Eu quero agora de público agradecer o BOSS, que foi parceiro, trouxe o pessoal na campanha de doação de órgãos. Nós tivemos um retorno, segundo eles, muito bacana dos nossos alunos. A ASAC, que fez uma série de vivências com os nossos alunos também. Mostramos ao público que o nosso professor Marcondes, que é considerado bom de bola, não consegue chutar pênalti. Ele bateu um pênalti vendado, mandou a bola na secretaria, ficou meio feio, mas enfim, só entre nós, que seja discreta essa informação. Então, meus caros, estudar direito é importante, manejar a técnica jurídica é fundamental numa escola de direito, mas ter um olhar para o próximo é infinitamente mais importante. Resiliência para conseguir vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. E alteridade. E olhar para o próximo pode ser com seus próprios olhos ou pode ser, como está no slogan da campanha, com o seu coração. Eu tenho certeza que quem estiver aqui vai se encantar com as histórias do Nelinho e com as histórias da Thaís. A Thaís até, depois eu apresento, ela está fazendo para nós uma grande coisa, porque eu sabia que ela só dava entrevista para o Jô Soares. As 2 últimas que eu vi na televisão era o Jô Soares o entrevistador. E o Nelinho chega lá também. Antes de nós passarmos para o debate entre os nossos convidados, a faculdade sabe que a gente não pode abrir mão da nossa história. Então, nós queremos fazer uma homenagem a ex-alunos e ex-alunas que merecem, porque fora da faculdade, estão divulgando os valores que a gente aprende aqui em 5 anos. Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar o Nelinho aqui no nosso palco, por favor. E eu queria chamar o professor Marcondes e a Fernanda. O Nelinho é o Claudinelli Sala Munhoz Filho, formado aqui em 2015, ingressou em 2011, colograu em 3 de março de 2016, e ele é um desses alunos que a FAD se orgulha muito. Chama aluno, é ex-aluno, mas na verdade para nós é sempre aluno, porque ele vai contar histórias dele daqui a pouquinho e ele merece essa homenagem. Uma pessoa querida de todos. Quando eu fui escolher quem fosse fazer a entrega da homenagem para ele, teve briga, porque o pessoal é todo ciumento do Nelinho. A Fernanda disse que era a melhor amiga, a Chile falou que era ela, o Marcondes fez questão, disse que o filho do Urban também, o homem tem muito prestígio aqui na faculdade. Sorte da Carol que ele não quis ser presidente do centro acadêmico, porque senão não tinha para ninguém. Nelinho, eu vou passar a palavra para o professor Marcondes. Boa noite a todos. Eu tive a grande satisfação de ser professor do Nelinho por 4 anos, do 2º ao 5º, em Direito Processual Civil, e fui testemunha da resiliência dele, né, que superou todos os obstáculos. Digo aqui aos alunos presentes, ele nunca ficou de exame, sempre passou direto, sempre obteve a média. E eu acho que, na verdade, o encontro entre o Nelinho e a FAD foi um encontro muito feliz, porque ele era um enorme sucesso na turma. Temos aqui, né, companheiros de turma dele que estão aqui, que vieram aqui, voltaram à FAD, né, para esse evento. E o Nelinho, eu testemunhei, era uma pessoa extremamente querida de todos os professores, todos os alunos, enfim, foi um grande companheiro e continua aí na sua vida, está brilhando aí na vida profissional, e é com muita satisfação que nós temos você aqui de volta. Muito obrigado. Tá bom? O professor Marcondes e a Fernanda vão fazer a entrega da medalha e do diploma Darcy Arruda Miranda, que a gente entrega para os melhores alunos formados em cada ano, e nós entregamos para os ex-alunos eméritos também. É a honraria que a FAD faz para mostrar que vocês estão no nosso coração. Por favor, professor Marcondes e Fernanda.
Eu não vou dar a palavra para o Nelinho, eu vou convidar ele para ficar no sofá aqui na frente, porque ele vai debater depois como é que foi essa experiência dele de se formar, apesar das dificuldades que a natureza impôs, ele já fica aqui no palco conosco. A segunda homenageada não pôde estar presente por motivo de saúde, eu vou só declinar o nome dela, a doutora Edmeia Bastos Graciosi, também por conta de ser uma pessoa que há muito tempo se formou na FAD, é uma advogada incansável, batalhadora, por todos esses méritos, recebe formalmente o prêmio, mas por motivo de saúde não pôde estar. Nós vamos combinar numa outra ocasião para fazer a entrega da premiação para a doutora Edmeia. Eu queria convidar agora para vir aqui na frente uma ex-aluna também emérita para receber o mesmo diploma, a doutora Francisca Adélia Rachid Vaz de Almeida, por favor. É um broto que ingressou na faculdade em 1980. Passou no vestibular em primeiro lugar, é preciso seja dito isto. E colou grau conosco em 16 de dezembro de 1983. Eu gostaria de pedir ao Dr. Urban que venha fazer a entrega do prêmio. A escolha do Dr. Urban, além do fato de gostar muito da família Almeida, mas aí também daria briga, porque tem muitos que gostam. Tanto o Dr. Urban quanto a doutora Francisca têm uma característica. Não são fadianos, são gerações fadianas. Porque a doutora Francisca e a filha, a Maria de Lourdes, fizeram FAD. O Urban... A doutora Maria de Lourdes, que quem não conhece, é a filha da doutora Francisca. O Urban fez FAD, o pai do Urban fez FAD, os filhos do Urban fazem FAD, fizeram FAD, então são gerações de fadianos, e nada melhor do que o pai insistir que o filho faça a faculdade para mostrar como a faculdade é boa. No caso da Lourdes, acho que foi o contrário, né? A Lourdes foi veterana da mãe. Alguém pode se perguntar, mas a doutora Francisca não chegou exatamente a advogar, e ela vai receber um prêmio da faculdade? Pois é. Ela não exatamente advogou, mas ela é símbolo também dessa ética, dessa resiliência, dessa alteridade que a FAD gosta de disseminar entre seus alunos. Ela tinha o sonho de fazer faculdade, quando jovem não pôde fazer por uma série de circunstâncias, inclusive financeiras. A filha entrou na faculdade, ela se entusiasmou mais ainda, e já, enfim, adulta e com filha universitária, faz o vestibular, passa em primeiro lugar, se forma, porque as pessoas muitas vezes entram no embalo e desistem dessa situação, e depois de formada, embora não tenha advogado, foi sempre uma cidadã exemplar, uma mãe de família espetacular, e esses valores a gente gostaria de divulgar. Um pouquinho antes de fazer a entrega formal, eu vou pedir licença, eu recebi, Fernando, segura um pouquinho para mim, eu vou deixar agora os magistrados aqui da Casa com Inveja, doutor Hugo. Onde é que está o meu papelzinho Está aqui. Eu sou o rei de perder os papeizinhos. Eu vou ler no celular, porque o celular eu não perco. Eu vou deixar os magistrados da Casa com Inveja e talvez até pedir para eles uma continência, eventualmente. Eu recebi hoje de tarde um ofício do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Manuel Pereira Calças, dizendo o seguinte: solicito de Vossa Excelência, diretor da faculdade, que sou eu, que represente a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na solenidade que a Faculdade de Direito homenageia a aluna emérita, a doutora Francisca Adélia Rachid Vaz de Almeida, mãe da excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Rachid, que compõe esta corte bandeirante. O doutor Manuel pediu desculpas, teve um impedimento de última hora, não pôde vir. Hoje eu estou me sentindo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e os magistrados presentes, se quiserem me chamar de excelência e bater continência, eu agradecerei. Acho que é compatível com o meu cargo ad hoc temporário. Dito isso, eu passo a palavra para o doutor Urban. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos. Sinto-me honrado com esta possibilidade de agraciá-la com esta honraria. Saiba que, em que pese a ausência dos meus pais, sinta como se eles aqui estivessem. A senhora sabe o quanto a senhora era querida pelo meu pai e é pela minha mãe. Então é um prazer para mim conceder essa homenagem à senhora. Parabéns. Também vai receber o diploma de ex-aluna emérita, Darcy Arruda Miranda, e a medalha.
homenagem e recebe o nome do nosso professor, Garcia Arruda Miranda, que a senhora conheceu muito bem. Por favor. Doutora Francisca, quer falar? Sim. Se falar muito, eu corto a palavra, que a gente está com a agenda apertada. E esta é uma camisa em homenagem a esta semana. O que eu acho para você? Deixa eu... Por favor. Olha, eu quero cumprimentar as autoridades, os professores, em nome do Deixa eu Dr. segurar o João microfone para ajudar a Batista. senhora. Vamos lá. Em nome do senhor, do Dr. João Batista, eu quero cumprimentar todas as autoridades e também boa noite e agradecendo as pessoas que vieram até aqui, porque hoje é um dia tão maravilhoso para mim, tão especial. Depois de tantos anos, voltar aqui na faculdade, que era o sonho da minha vida na época, e depois de tantos anos. Hoje, com quase 88 anos de idade, eu tenho que agradecer a Deus por estar aqui com vocês, nessa casa maravilhosa, abençoada, onde passei os melhores anos da minha vida e saudosa dos professores que eu tive, e a força, eu falo para vocês que estão cursando, não percam a força nunca, apesar de obstáculos. Eu agradeço, também quero cumprimentá-lo por essa iniciativa dessa homenagem aos ex-alunos e alunos aqui da faculdade. Muito obrigada para todos vocês. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Eu vou dar um beijo na aluna, sem que isso, né? A senhora é um exemplo para nós, é um exemplo para esses meninos aí, e eles, quando chegarem na sua idade, certamente estarão recebendo as homenagens aqui do jovenzinho que for o diretor no meu lugar, quando isso acontecer. Muito obrigado. A ideia é um bate-papo, tá? O João Batista vai falar um pouco, o João Batista, desembargador, sobre o que o Ministério Público do Trabalho faz. Daí eu passo a palavra para você e para a Thaís, vocês vão conversando, trocando experiências, como se fosse uma mesa redonda. Tá certo? Bom, vamos passar agora para o nosso momento em que os exemplos de resiliência, os exemplos de atitude, os exemplos de cidadania vão dividir com vocês determinadas histórias. Já sabem quem é o Nelinho, ex-aluno emérito da FAD. Eu queria convidar aqui, talvez o João Batista pudesse fazer o favor de trazer, a Thaís Martínez. A Thaís, ela é formada pela São Francisco. A Thaís é integrante da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB. A Thaís comanda o Instituto Íris, que é um instituto que trabalha na situação de importar cães-guia, evidentemente para uso das pessoas que necessitam. A Thaís foi entrevistada do Jô Soares. E a Thaís, há muitos e muitos anos atrás, foi minha aluna na São Francisco. Na São Francisco não, no curso do Marcato. No curso do Marcato. É um sofá, Thaís. Se você quiser, talvez, dar 2 passos atrás, a gente faz um formato. Você está no sofá, isto. A gente faz um formato de debate, de mesa redonda entre vocês. Por favor, por favor. E se a Thaís agradou o Jô Soares, ela certamente vai agradar mais ainda vocês, porque a gente é mais simpático do que o Jô Soares. A Thaís e o Nelinho vão fazer esse formato de mesa redonda. Antes, quem vai falar em primeiro lugar é o meu xará, o João Batista, que é um combativo desembargador na área do Tribunal do Trabalho. Ele combativo não porque ele julgue a favor de alguém que ele goste. Ele tem teses sociais, e ele vai atrás das teses, o que é natural porque ele é egresso do Ministério Público do Trabalho. Os que são alunos dele que estão aqui vão perceber que ele vai estar mais tranquilo hoje, que ele não vai xingar muito a legislação. É que eu pedi a ele que focasse nesse trabalho diante da diversidade do público que nós temos, que focasse em contar um pouquinho para nós, brevemente, o que faz o Ministério Público do Trabalho em prol da inclusão
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E os nossos grandes astros da noite, a Thaís e o Nelinho. João, por favor, está com a palavra. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar o nosso magnífico diretor pela iniciativa dessa semana de criança, semana de inclusão, né? O Tiago, nosso querido aluno Tiago. Quando eu ingressei aqui na FAD, foi a primeira turma que eu tive a oportunidade de pegar, dar aula. E o Tiago sentava ali no início ali da classe, no começo da classe, então foi muito gratificante esse período aqui, que conversava muito e lembrava quando eu entrei, gente. O professor João Batista pediu para que eu falasse rapidamente a atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu passei no concurso em 1998, fui para Porto Velho, atuei lá e logo em seguida, em final de 98, eu vim para Campinas. Teve a remoção nacional, vim para Campinas e encontrei com o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que era um procurador do trabalho, deficiente visual total, com deficiência visual total, e falou que ele tinha um objeto que era fazer audiências públicas pelo interior do estado de São Paulo para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque nós tínhamos uma lei que fixava uma cota para as empresas cumprirem, de pessoas com deficiência dentro da empresa, as empresas com mais de 100 empregados, só que o Ministério do Trabalho não tinha multa. Então nós tínhamos a lei, mas o Ministério do Trabalho não tinha multa para poder dar efetividade à lei. E aí o Ricardo pediu, eu atuei com ele, fizemos inúmeras audiências públicas pelo interior da 15ª, que abrange 599 municípios, e ele sempre me pedia: João, vamos procurar os empresários para que eles contratem as pessoas com deficiência por abraçar a causa e não por uma imposição do Ministério Público ou do Judiciário. E nós fizemos essas audiências públicas, era difícil porque é uma questão cultural e nós entendemos perfeitamente, o empresário ele quer ter o lucro dele e na visão dele uma pessoa com deficiência não vai ter a produtividade que se espera para ele almejar o lucro. Mas essas audiências públicas foram muito profícuas, a gente conversava com a sociedade, conversava com os empresários, negociava, quando chamava no Ministério Público para assinar um termo de compromisso, de ajustamento de conduta, concedia prazo, e nessas audiências públicas nós falávamos para os empresários: olha, o Ministério do Trabalho não tem multa, a legislação ainda não deu um instrumento de uma multa para ele poder autuar, você não está cumprindo a lei, ele não vai poder autuar. Só que o Ministério Público do Trabalho vai chamá-los para assinar um termo de compromisso. Se vocês não assinarem o termo de compromisso para contratar pessoas com deficiência, vocês vão responder uma ação civil pública. E nessa ação civil pública, a gente vai pedir para que o juiz fixe uma multa, mastrente, até você cumprir a cota legal. Se você assinar um termo de compromisso aqui conosco, nós podemos dar um prazo para você cumprir a lei. Se você preferir pagar para ver, para ir para o judiciário, tudo bem. Se o judiciário der uma liminar, aí não tem prazo. Vai ser o prazo que o juiz fixar. Então, muitos empresários acabaram assinando esse termo de compromisso. E o termo de compromisso, na época, era muito simples. Olha, na medida que a sua rotatividade normal da mão de obra dentro da empresa, você vai disponibilizar essas vagas para as pessoas com deficiência. Se você promover os anúncios e não tiver pessoa com deficiência qualificada para essa vaga, não tem problema. Você vai justificando para nós o inquérito que nós vamos acompanhando, até ter a inclusão das pessoas com deficiência. Bom, a gente começou isso, o Ricardo muito esperançoso e eu um tanto que reticente. Mas o fato eu estava contando para a Thaís, que agora eu chego em Sorocaba, eu passo no pedágio da Castelinho, tem lá uma pessoa com deficiência lá. Tem lá uma caixa lá que não tem o braço, tem lá um cadeirante no pedágio. Eu vou no hipermercado de Sorocaba, eu vou aqui na padaria Real em Sorocaba, que é uma referência, tem o cadeirante lá no caixa, tem pessoas com deficiência mental atendendo lá o balcão. Então, nós evoluímos. Hoje eu recebi um vídeo da doutora Maria Aparecida Gugel, que é subprocuradora-geral do Trabalho em Brasília, e ela estava narrando. E eu fico relembrando, porque eu participei dessa Comissão Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Ministério Público. Quando nós começamos esse trabalho,
tinha cerca de 400 pessoas com deficiência contratadas no Brasil. 400. Agora ela puxou lá os dados do Ministério do Trabalho, são mais de 400 mil. Então, de 400 para 400 mil, nós evoluímos muito, mas ainda é pouco. Porque se a gente pegar o Brasil hoje, nós temos cerca de 13 milhões de desempregados. Segundo a ONU, numa perspectiva otimista no sentido de reduzir o número, cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, se a gente pegar só dos desempregados no Brasil, deveria ter, então, aí 1.300.000 vagas, só nos desempregados. Tem 1.300.000 pessoas com deficiência procurando trabalho. Então, nós temos só 400 mil contratados, ainda a luta vai longe. Mas o que me anima a falar dessa perspectiva é porque eu vejo cada vez mais pessoas interessadas na causa, abraçando essa causa. Um evento como esse aqui hoje eu acho que é fantástico, porque tivemos a semana discutindo essas questões, eu acompanhei aí o BOS, a ZAC, provoca o debate da sociedade sorocabana para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu acredito que todo ano, fazendo evento como esses, a cultura da cidade de Sorocaba tem tudo para mudar, e mudar para uma inclusão efetiva das pessoas com deficiência. E aqui tem bons exemplos. A Padaria Real, como eu disse, já cumpre acima da cota, ela tem quase 1.000 empregados e ela tem pessoas com deficiência acima da cota que ela precisaria cumprir. Tem também lá a família Belde, tem um instituto de inclusão, eles acabaram de qualificar quase 30 pessoas com deficiência junto com o Senai, fizeram um belo trabalho de inclusão. Agora o que precisa é a sociedade se abrir para de fato receber, os empresários também dar oportunidade. Porque nessas audiências públicas, gente, eu vi de tudo nessas audiências públicas. Eu vi alunos como vocês, uma aluna como vocês, de Itapetininga, que ela saiu no final de semana para ir para um churrasco e o carro capotou. Não aconteceu nada com os passageiros do veículo, mas ela estava mascando um chiclete e esse chiclete ficou na garganta dela. Então, ela teve uma PC, uma paralisia cerebral, e ficou cadeirante. Eu tive contato com outro rapaz que ele estava na rede, na chácara da família dele. A viga ali, a coluna que sustentava a rede caiu em cima dele na rede, ficou cadeirante também. Tive contato com um deputado estadual que não tinha nenhuma deficiência, bateu o carro, os cacos do vidro vieram para a visão dele, ele ficou totalmente cego. Então, num segundo, a gente pode ter dificuldade. E nós vamos viver cada vez mais. A medicina está evoluindo, mas nós vamos ter problemas de locomoção, de audição. Então, isso não vai chegar com a gente, quem sabe se não vai chegar com a gente. Nos países desenvolvidos, eles se envolveram em muitas guerras. E quando os heróis de guerra voltavam mutilados. Então, os empresários se abriam, como que é um herói de guerra, eu vou deixar esse herói de guerra passando fome? Então, contratava esse herói de guerra. O Brasil não se envolveu em guerras, que é ótimo, mas a gente não teve essa questão. E só para encerrar, que eu sei que é rápido, professor João Batista, é que a lei de cotas fala que é uma coisa que é só do Brasil. Não é. É uma grande mentira, porque tem em vários países. Inglaterra tem, Espanha tem, França tem, Alemanha tem cotas, até os Estados Unidos, que é um país que começou a política de inclusão, começou lá, de ações afirmativas, começou lá. E para encerrar, eu não posso falar da legislação, não vou fazer nenhuma crítica, mas é um fato na legislação, na reforma trabalhista. Não foi debatido conosco, admitiu-se a terceirização. As empresas com mais de 100 empregados têm que cumprir uma cota de 2% de pessoas com deficiência. Se eu tenho uma empresa com 150 empregados e eu terceirizar 75 para cada empresa, se eu for interpretar a literalidade da legislação, essa empresa não precisa cumprir a cota. Porque ela terceirizou, está 75 por uma, 75 por outra, ela não precisa cumprir a cota. Agora, nós estamos num ambiente acadêmico, qual a melhor interpretação para essa norma para preservar o interesse da sociedade, o interesse da empresa e da pessoa com deficiência? Eu vou ter que considerar o estabelecimento. Se aquele estabelecimento estão trabalhando lá 150 pessoas,
eu vou ter que colocar uma cota de 2% nesse estabelecimento e ela vai ter que contratar 3 pessoas com deficiência, certo? Então, essa legislação, acredito que vai precisar ser melhorada para corrigir esses problemas que ficaram, né? Então, vai falar em ativismo judicial? Não é ativismo judicial, é interpretar essa legislação de modo que prevaleça o interesse da sociedade brasileira. E eu quero mais uma vez, então, parabenizar, para deixar as palavras aqui para os nossos convidados, que é a grande razão de estarmos aqui hoje. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, meu xará, professor João Batista. Nós vamos fazer um formato aqui de bate-papo. A Thaís já está com o microfone, o Nelinho está com o microfone. Eu vou começar com a Thaís. Thaís, você teve aula com a gente lá no cursinho do Marcato, há muitos anos atrás. Você sempre foi precoce, jovenzinha. E na época você estava com o Boris. Você não quer contar um pouquinho como é que foi a sua experiência com o Boris? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é isso aí? Bom, boa noite. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite. Estou muito feliz de estar aqui na cidade. Eu nunca tinha vindo a Sorocaba e agora, coincidentemente, estive aqui. Essa é a segunda vez em uns 15 dias, mais ou menos. Acho que vocês receberam ontem, né, o pessoal também do Instituto Magnus, que treina cães-guias, né? Então, tem tudo a ver com esse nosso assunto. E eu queria, assim, primeiro, eu só queria contar rapidamente uma coisa muito importante que eu considero um exemplo, né, de profissional, assim, e para a gente refletir, né, mesmo que não seja da nossa área jurídica. Quando eu perdi a visão, eu tinha 4 anos de idade, né, eu tive uma cachumba e o vírus da cachumba se alojou na retina. E aí, isso era final da década de 70, eu sei que não deveria ficar falando dessas datas, né, mas... Então, assim... Isso era janeiro, quando eu perdi a visão. No ano anterior, minha mãe havia feito a matrícula, né, a minha matrícula numa escola particular. E, quando eu perdi a visão, ela ligou para essa escola para contar esse fato, né? E aí, o que eles disseram, a direção da escola disse para minha mãe o seguinte: nossa, que coisa, lamentável, tal, essas coisas, né? Mas, olha, infelizmente... por um lapso de uma funcionária, nós perdemos a vaga da sua filha e outro aluno foi matriculado no lugar. Não é incrível que foi justo na minha vaga, né? Eram vagas marcadas, né? Então, esse foi o princípio, tá? Naquela época não havia, como existe hoje, uma lei, né? Criminalizando a recusa de matrículas de crianças com deficiência na escola. Mas o que eu quero chamar a atenção, nesse caso, é para um hábito brasileiro que eu acho que vem mudando aos poucos, mas ainda prevalece, que é o não enfrentamento do problema, né? Então, a pessoa não disse, não, eu não vou fazer porque eu não tenho condições em razão da deficiência. Não, eu dou uma desculpa e, com isso, você... adia o debate, né, e a construção e a correção da sociedade, tá? Por outro lado, né, e depois minha mãe tentou muitas escolas que recusaram a minha matrícula, e ela já tinha meio que desistido, e eu era criança, né, gente, eu não sabia nada disso, e eu só ficava atormentando minha mãe todos os dias que eu queria ir para a escola, né? E então, depois de quase um ano, uma pessoa indicou para minha mãe uma escola dessas de educação infantil, e minha mãe foi conversar com a dona, uma escolinha pequena, né, uma pedagoga, e a resposta dela, né, vejam a diferença, ela disse o seguinte para minha mãe: olha, eu não tenho a menor ideia, porque eu não só nunca tive um aluno com deficiência, mas eu nunca convivi com uma pessoa com deficiência visual. Mas deve ter algum jeito, eu vou pesquisar e eu te dou um retorno. E uma semana depois ela ligou para minha mãe, toda feliz, dizendo que tinha encontrado uma professora que ia ensinar o braille para as professoras da escola dela. E eu saí dessa escola com 6 anos de idade, totalmente alfabetizada em braille. E isso foi o final da década de 70. Né? Aí a gente adianta, né, o tempo, assim, né, passa as folhinhas do calendário no filme.
2015, tivemos uma ação, né, dos sindicatos das escolas particulares, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles entraram no Supremo pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Brasileira de Inclusão, que obriga as escolas a receberem crianças com deficiência. Então, a gente vê que, como disse o Dr. João Batista, agora são dois, né? O César, ele Ok. Nós evoluímos, sem dúvida, mas às vezes a passos muito lentos, né? Bom, falando da questão do cão-guia, né? Era um sonho meu de infância. Eu ouvi falar a primeira vez em cão-guia quando eu tinha uns 7 anos de idade. Uma professora minha me contou que na Europa e nos Estados Unidos existiam esses cães e que eles podiam ir ao supermercado, cinema, restaurante. E eu fiquei completamente encantada com essa ideia, porque eu já era apaixonada por cães. Eu sempre tive cães desde muito pequena. E daí eu decidi, naquele momento, uma decisão infantil, que em algum momento eu teria um cão desses para mim, né? E o tempo passou, chegou a adolescência, que foi quando eu comecei a sentir falta de uma maior autonomia para me locomover. Sabe aquela fase que a gente não quer mais andar grudado na barra da saia da mãe, né? E comecei a procurar cão-guia aqui no Brasil e descobri que não existia, né? E eu queria muito, enfim, cheguei a fazer uma tentativa com a Polícia Militar, eles tinham um projeto, acabou não dando certo, e enfim. Aí algumas amigas começaram a me ajudar a procurar escolas fora do país que treinassem esses cães. E aí nós descobrimos uma escola em Michigan, e eles informaram que eles tinham acabado de fazer uma parceria com um instrutor brasileiro, que é o Moisés, que hoje trabalha no Instituto Magnus, inclusive, e que ele iria levar uma turma de brasileiros, né, no início de 2000, para receberem seus primeiros cães. E foi então que eu recebi o Boris. Eu digo que eu divido a minha vida em A, B e DB, antes e depois do Boris. A Sophie não se importa com isso, ela entende. E porque realmente foi uma transformação muito impressionante na minha vida, né? Uma transformação não só pelos aspectos técnicos, de me garantir maior liberdade, segurança, autonomia, mas também em aspectos sociais mesmo, de facilitar a inclusão. Então, eu estava contando um pouco antes de entrar aqui, que eu pude realizar tanto grandes sonhos, como, por exemplo, ir morar sozinha, mudar de emprego, e também pequenos sonhos, né? E eu acho que é muito importante a gente se conectar todos os dias com esses pequenos sonhos, com essas pequenas alegrias que, no final, é o que constrói a nossa alegria do cotidiano, né? E muitas vezes nós temos tantas coisas à nossa disposição e a gente não se lembra de ser grato por isso, né? E acho que isso é que nos ajuda a ter a resiliência que o professor João Batista falou, nos momentos realmente difíceis, né? E um desses pequenos sonhos que eu tinha era andar sozinha na beira do mar, né? Como a praia é um lugar amplo e sem referências, era muito complicado fazer isso com a bengala, né? Então, eu ia andar sempre com alguém. E aí, com o Boris, eu pude fazer isso, né? Andar sem a companhia de outra pessoa, né? E foi muito emocionante para mim, né? Eu posso seguir com essa história? Vamos ouvir um pouquinho do Nelinho, okay. Depois a gente... Nelinho, como é que foi essa coisa de fazer vestibular? Eu participei da vivência que o Boss fez aqui embaixo com a Azak, e eu andei poucos metros, eu andei o saguão da faculdade até a secretaria vendado e com a bengala. Eu fiquei com medo, eu me senti em pânico, eu uma hora tive que segurar no braço dele, ele andava muito depressa, eu falei, esse cara vai me jogar na parede. Como é que você conseguiu, Nelinho, de onde vem essa fibra para você fazer tudo o que você fez, de fazer vestibular? Conta para nós essa história aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer à faculdade por ter me dado essa medalha de aluno emérito. Nunca achei que um dia eu poderia conseguir alcançar uma coisa dessa. A fibra de vir vestibular é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que nunca
me conformei com a minha deficiência visual. Porque todos podem fazer as coisas e eu não. E isso me gerou uma certa revolta na adolescência. Eu acho que nós temos que ser sinceros. E, inclusive, veio dessa vontade, dessa teimosia, que eu tive vontade de fazer a faculdade. Aí eu precisava ver alguma área que se adaptasse ao meu problema visual. Não sou totalmente cego, tenho baixa visão subnormal, que é o termo técnico usado. E veio desta vontade de querer ser igual aos outros, que eu tive vontade de fazer vestibular. Prestei vestibular, conheci a FAD, foi um lugar que me trataram muito bem. Queria agradecer minha mãe também, que no começo ela gravava para mim as coisas, os livros. Aí eu passava a madrugada estudando. Foi muito sacrificante, mas era muito gratificante, porque justamente nesta instituição que eu me senti realmente acolhido como uma pessoa normal, porque, como a Thaís mesmo expôs, eu tive muita dificuldade também na escola, pois a inclusão era muito complicada e foi aos trancos e barrancos, mas graças a Deus eu consegui me formar. Então aqui hoje nessa instituição eu tanto tenho admiração. Nelinho, alô? Oi? Marcela. Nelinho, quem que é o professor que você gostava mais e o professor que você achava mais xarope aqui? Não tem isso. Os professores da FAD sempre foram super legais comigo, sempre trataram super bem, com educação, com respeito. Olha, era uma demagogia da minha parte, mas a FAD foi o lugar que mais me acolheu, que eu pude finalmente me sentir uma pessoa normal, comum, como os outros. Ô Thaís, o João Batista aqui, meu xará, pediu para te fazer uma pergunta. Essa meninada aí, eles entram na faculdade e eles acham que sozinhos eles conseguem mudar o mundo, que eles conseguem mudar a lei, que eles vão processar uma grande indústria. Isso porque eles são pessoas que não têm problema de visão, não têm problema de deficiência e tal. É uma missão hercúlea, dificílima, uma pessoa sozinha. Mas parece que a senhora conseguiu mudar uma lei federal, brigou com o metrô. Você não quer contar essa história para nós? Bom, espero que vocês continuem assim até o resto da vida de vocês, acreditando nisso. Eu contei para vocês que eu recebi o Boris e foi essa grande transformação, mas há uma coisa interessante, né? Antes de eu buscar o Boris, muitas pessoas me falavam assim, Thaís, mas esquece essa ideia, vai estudar para concurso, porque cão-guia aqui no Brasil, você não vai conseguir andar, sabe? Porque não tem lei, as pessoas não conhecem, não estão acostumadas, você não vai poder entrar em nenhum lugar, pensa bem. E eu falava, mas gente, eu pensava assim igual a vocês, mas se alguém não começar isso, como é que vai mudar, né? Não tem como a sociedade, um dia todo mundo tem um sonho, né? O mesmo sonho numa noite e acorda falando, já sei, agora nós vamos receber cães guias bem. Não é assim, né? Bom, e quando eu recebi o Boris, eu fui entrar no metrô de São Paulo e fui barrada, porque eles diziam que o regulamento não permitia a entrada de animais. Aí minha primeira tentativa foi convencer o primeiro funcionário que o Boris não era um animal. Ele tinha 4 patas, pelo e tudo, mas na verdade ele não era um animal. Mas o funcionário que ficou mais confuso foi chamar o superior dele. Então a coisa ficou um pouco tumultuada, né? Eu falei, não, eu quero dizer que ele é uma ajuda técnica. Ele está aqui para me ajudar a entrar, né, e tal. Isso é uma discriminação. Aí eu ouvi de todo tipo de coisa. Aí esse funcionário, né, o supervisor, falou, não, mas nós não estamos impedindo a sua entrada, só do cachorro. Falei, mas você está sugerindo o quê? Que eu mande ele de táxi e me encontrar na outra estação? Então, foi, olha, muito confuso, né? E aí, depois de muitos argumentos, e envia documento para cá e para lá, e faz tradução, porque o Boris também, ele era americano, né? E então, ele estava meio confuso também, ainda não entendia bem a língua, enfim.
Depois de muita documentação, a coisa não se resolvia, só me restou uma alternativa, que era recorrer ao Poder Judiciário, né? Então, mais de uma semana depois... e tinha um problema, gente. Naquela época, não era a época ainda em que a gente andava com o celular no bolso. Aliás, no bolso não, né? Porque o celular vive na mão agora, né? O pessoal nem vê onde anda. A Sophie tem um trabalho incrível. O principal obstáculo hoje em dia para o Cão Guia é o obstáculo humano. Andar na Avenida Paulista é uma missão impossível, né? Porque as pessoas não olham por onde andam mais. Mas, enfim. Então, não tinha celular assim e a gente tinha aqui no orelhão. Vocês sabem o que é isso? A gente ia aqui no orelhão para ligar, né, para Ministério Público, para não sei quem e tal. E aí, gente, o que eu mais queria, né, o que eu mais temia era obstáculo aéreo, sabe? Esses obstáculos, né, que não tem uma projeção exata, né, no chão e tal, e os cães-guias, eles desviam disso, mas o Boris começou a achar que orelhão era uma coisa que ele devia procurar, né? Depois foi um trabalho específico, mas enfim. Bom, entramos com a ação judicial. E aí aqui eu acho uma coisa bem importante contar para vocês, porque, assim, às vezes, né, a gente, por uma vaidade, e no mundo jurídico muitas vezes nós vemos isso, né, a gente está mais preocupado, às vezes, em demonstrar o nosso conhecimento, né, do que fazer a justiça acontecer no caso concreto, né? Então, nós entramos com um pedido de uma medida cautelar e aí o juiz escreveu umas 5 laudas para dizer que não era caso de medida cautelar, que era o caso de uma antecipação de tutela. E extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Então, assim, daí nós entramos com outro processo pedindo, né, a antecipação de tutela e falando que se não fosse o caso, porque já pensou outro juiz entendesse o contrário, né, enfim. Então, e aí eu consegui, enfim, essa medida liminar. Aí peguei o papel, né, toda feliz, fui lá no metrô e um advogado do metrô foi me encontrar na catraca. E daí mostrei para ele, ele falou, não, mas nós não fomos oficialmente comunicados dessa decisão. Aí o juiz, que estava com o caso, né, falou, então é o seguinte, mandou um oficial de justiça intimar pessoalmente o presidente do metrô, que era para não ter qualquer tipo de dúvida, né? E aí, então, quando eu entrei com o Boris no metrô, foi até muito curioso, né, porque... Gente, tinha tanto jornalista, oficial de justiça, advogado, o meu e do metrô, o funcionário representante do presidente, era tanta gente, né? Enfim. Daí entramos, né? O Boris foi aplaudido quando ele encontrou a porta e tudo. E esse processo demorou 6 anos para ser finalizado. Nesse meio foram várias coisas que aconteceram, né? Uma delas, que também acho muito interessante, né, para vocês que são estudantes de direito, o metrô, lá no meio do processo, surgiu uma questão que o metrô dizia assim, que se o Boris tivesse que entrar, que então fosse emitida uma carteirinha específica do metrô para o cão-guia. Mas a lei, nesse meio tempo, né, eu já tinha conseguido, junto com outras pessoas, tudo, eu já tinha fundado um Instituto Íris, para que mais pessoas pudessem ter cães-guias, e nós já tínhamos conseguido aprovar uma lei estadual, né, para que o cão-guia tivesse esse direito, né, esse acesso garantido por uma lei expressa, enfim. O metrô, e essa lei, ela prevê que a pessoa deva andar com uma documentação, atestando a vacinação desse cão e também de que ele é um cão-guia devidamente treinado. E o metrô criou uma carteirinha só dele. E foi bem bacana, porque o Tribunal de Justiça, né, no primeiro julgamento que teve, foi também emocionante, porque eu fui com o Boris fazer pessoalmente minha sustentação oral nesse caso, então foi um momento simbólico e muito emocionante. Nesse primeiro julgamento, os 3 desembargadores, na verdade, os 2 desembargadores que votaram primeiro, votaram pela possibilidade de eu entrar, sim, com o meu cão-guia, porém que era razoável que o metrô exigisse uma carteirinha. E aí foi uma coisa muito bacana,
do terceiro desembargador, porque se ele julgasse o processo e ele ia votar contra a possibilidade de exigir uma carteirinha específica, ia terminar, né? Porque seria 2-1, né? E isso já estava de acordo com a sentença, então, enfim, não ia ter mais o que fazer. Mas ele pediu vista do processo e adiou o julgamento para a semana seguinte, e ele, pessoalmente, foi conversar com os outros desembargadores para explicar a importância disso. Não era uma carteirinha do metrô, mas é o que isso significava, quer dizer, colocar mais uma barreira para o exercício de um direito. E se cada estabelecimento resolvesse que eu tinha que ter uma carteirinha para entrar lá, né? Eu ia andar com uma pasta só com várias carteirinhas, né? O que o Brasil não é muito burocrático, né? Gente, eu fui viajar para os Estados Unidos com o diesel. O diesel foi o meu segundo cão-guia e a Sofia a terceira, tá? E eu cheguei lá, e aí toda a documentação, levei daqui para lá. Eles olharam o equipamento do cão-guia, pode passar. Não pediram um documento, eu fiquei até meio frustrada, assim, né? Porque eu tinha providenciado tanto documento, né? Então, enfim... Esse foi o caso, né, do metrô, e como eu falei, a gente conseguiu trabalhar para aprovar uma lei estadual, foi aprovada em 2002, e daí, quando nós fizemos um evento para comemorar essa lei, o senador Romeu Tuma, né, que hoje já é falecido, esteve lá presente, se comprometeu a levar isso para a esfera federal, levou, e nós tivemos em 2005 a lei federal aprovada. Então, hoje, no Brasil inteiro, a pessoa pode ter livre acesso com o cão-guia em qualquer local público ou privado de uso coletivo, meios de transporte, inclusive, né? A lei traz possibilidade, as únicas exceções são aqueles locais em que o próprio ser humano tem alguma restrição. Então, por exemplo, pode entrar no hospital cão-guia? Pode. Agora, pode entrar na UTI ou no centro cirúrgico? Não. Né? Porque o próprio ser humano, para entrar quando pode, tem que passar por alguns procedimentos, tá? Então, eu me sinto, assim, muito feliz, né? Muito orgulhosa de ter participado disso, e me sinto também muito inspirada em momentos em que eu vejo coisas que precisam ser transformadas, em verificar como nós podemos sim transformar o mundo em que a gente vive. É claro, não é exatamente sozinha que eu consegui isso, né? Eu tive apoio de muitas instituições, né, o Judiciário, que fez o seu papel, o Ministério Público, a imprensa, as organizações que me deram apoio, né, as organizações da sociedade civil. Então, foi uma soma, né? E quando as instituições funcionam como elas devem funcionar, a gente consegue transformações muito importantes. Então, eu realmente peço que vocês acreditem, sim, que não importa o tamanho da instituição, da empresa, do problema, a gente pode transformar e a gente pode construir o mundo em que a gente quer viver. Bom. Nelinho, eu já vou ouvir você. Ô, Thaís, só uma observação. Essa história sua com o Boris dava um livro, né? Ela deu um livro. Ela escreveu um livro e ela trouxe alguns livros para quem continuar conosco até o término da mesa redonda, antes da banda começar a tocar. Nós vamos sortear 5 ou 6 livros para a plateia. Então fiquem por aí, nós vamos fazer um sorteio. Eu não lembro o ano que a Thaís estava na minha classe lá no cursinho do professor Marcato, exatamente 90 e alguma coisa, eu acho, eu não sei bem. 2000 e alguma coisa. Mas o Boris era um cachorro tão legal assim. O livro chama, né, Minha Vida com Boris, né? Exato. O Boris era um cachorro tão legal que um dia, na aula do cursinho, eu perguntei para os alunos: qual é o nome que se dá para o fenômeno jurídico da revogação da lei revogadora por lei posterior? Ninguém respondeu. De repente eu ouço o Boris: repristinação. E estava certo. Eu não sei se essa história está no livro do Boris, mas o pessoal que sobreviver ao nosso encontro aqui vai entrar no sorteio. Nelinho, conta uma coisa para mim que eu tenho curiosidade, o João Batista César também. Como é que é a aproximação das pessoas com você em relação à deficiência visual? Isso é uma coisa que inibe as pessoas perguntam, isso te incomoda? Como é que você lida com essa situação, por favor? Olha, quando eu era mais novo, eu me incomodava mais.
porque, bem ou mal, as pessoas, por inexperiência, muitas vezes por maldade mesmo, não vamos ser hipócritas aqui, elas faziam perguntas meio debochatórias, às vezes porque não sabiam mesmo, mas, como se diz, hoje em dia, eu lido da melhor forma possível. Eu sei que as pessoas têm curiosidade, não é uma coisa tão comentada, então as pessoas perguntam muito, querem saber o quanto eu enxergo, quantos por cento. Então, são perguntas que são naturais do meu dia a dia. O João Batista César fez um trabalho com os alunos. Nessa semana que a gente discute a cidadania da pessoa com deficiência, a gente encoraja os professores a mudarem um pouquinho o programa de aulas e a trabalharem algum assunto que envolva a questão da pessoa com deficiência. Conta rapidamente, João, para nós o que você fez com os seus alunos. A pedido do nosso diretor, né, deixei para trabalhar com eles agora a questão da tutela coletiva, da ação civil pública, especialmente da ação civil pública para que as empresas cumpram a cota do artigo 93 da lei do 8.213 das pessoas com deficiência contratem. E aí eu pedi para que os grupos, né, as classes divididas em grupos, fizessem as iniciais da ação civil pública em face da empresa que não era recalcitrante em cumprir a lei. E aí, como o nosso magnífico diretor concordou, então uma menção honrosa ao grupo vencedor, eu estou comunicando agora, né, do grupo diurno, foi o grupo número 5, composto pelas alunas Amanda Valério Tassoni, Ana Gabriela Biondi Camargo, Bianca Marcondes Guimarães, Caroline Pereira Quatroche, Guilherme Munhoz Oliveira, Lília Mitsui Pinto, Lucas Vinícius Santos Marcusso, Mariana Rodrigues Rosa, Mayla Lobo Angarten, Renato Persson e Tiago de Campos Brizola. E daqui a pouco eu abro o noturno e já comunico. Enquanto isso, a gente continua aqui. Muito bem. Ô, Thaís, você... Agora nós estamos igual com a Rede Globo, porque a TV FAD está filmando você, nós estamos transmitindo você ao vivo, no nosso Facebook. Eu não sou exatamente o Jô Soares, mas a nossa audiência é bastante grande. Uma coisa que eu gostaria de saber, não sei eles, da onde vem a força para se conformar ou não se conformar com a natureza te criando um obstáculo dessa dimensão? Eu queria ouvir isso de você e do Nelinho. Olha, eu acredito que nós, seres humanos, temos essa capacidade incrível, né, de nos adaptar às mais diversas situações. E eu não só acredito, tá, gente, como eu tenho lido muito... eu tenho um sobrinho de 8 anos e ele fala que, para me convencer de alguma coisa, tem que dizer que está cientificadamente comprovado. Então, assim, a ciência, ela tem nos mostrado, sim, que o nosso pensamento positivo, ele nos ajuda demais a superar os obstáculos, né? E isso não é algo místico ou sobrenatural, né? É uma questão muito lógica do cérebro. Se você não acredita em alguma coisa... É como se o seu cérebro economizasse energia, porque fala, bom, isso não vai dar em nada mesmo, eu não vou nem me esforçar muito para conseguir, né? E aí eu queria contar uma história para vocês. Minha família, acho que me ajudou demais a ter essa força, né? Eu, desde criança, a gente passava as férias na praia, né? E meus pais me deixavam brincar de esconde-esconde com as crianças na rua. Então, não era esconder dentro de casa, não. Era ir na rua, subir a muro, né? Invadir a casa do vizinho. E eu dava a mão para alguma outra criança, né? E saía correndo e fazia tudo, enfim. Então, acho que isso me ajudou demais. E aí, eu queria contar para vocês um episódio de quando eu fui fazer o vestibular. 2, na verdade, né? E aqui, gente, eu queria também fazer uma ressalva. Essa questão que tem sido tão falada da meritocracia, né? E eu, como falei, eu acredito sim que o nosso esforço, ele faz muita diferença, sem dúvida alguma. Agora, temos que tomar muito cuidado com esse discurso, porque ele só seria totalmente válido se as oportunidades de todos fossem exatamente iguais, o que a gente sabe que não é, né?
acho que nós temos que tomar muito cuidado quando nós pegamos a exceção da exceção para justificar o nosso discurso, né? E o que a gente tem que pegar é, cientificamente, olhar para as estatísticas, né? Espera um minutinho, por que um percentual tão pequeno desse grupo alcança êxito nessa atividade, né? Então, a gente tem que olhar para isso realmente com muito cuidado. Eu acredito que nós temos uma composição de fatores para alcançar bons resultados, né? Primeiro, é uma coisa que eu falo que é uma sorte genética, né, gente? Acho que como você pegar um atleta, né? Então, se a pessoa tiver uma condição física que favoreça o desempenho daquela atividade, ela vai ter resultados melhores, com um esforço menor do que o outro que não tenha, né? E assim, vai para a capacidade intelectual, para a capacidade de relacionamento, para qualquer aspecto que a gente pegue, né? Depois nós temos a questão do ambiente, né, se ele nos favorece ou não. O esforço pessoal, sim. E as oportunidades, né, de onde nós partimos, tá? Bom, quando eu fui fazer vestibular, eu estudei sempre em escolas públicas, tá? O ensino fundamental e médio. E aí a escola pública, naquela época, né, não estava tão degradada como hoje, mas ela já não era tão boa assim. Então, para eu fazer o vestibular, eu fui fazer um cursinho pré-vestibular. E aí teve um fator interessante. Eu fui conversar com o diretor do Anglo, né, o professor Haroldo, depois nos tornamos grandes amigos. E eu lembro que eu sentei na sala dele com os meus pais e falei que eu queria fazer o vestibular, que eu queria fazer direito na São Francisco. E ele me disse o seguinte: olha, Thaís, minhas aulas, elas são muito focadas em recursos audiovisuais. E eu não acho nem certo, acho que você vai perder muito, não vou te dar as mesmas condições dos outros alunos, né? Então, não acho certo, acho que eu não tenho condições de receber a sua matrícula, né? E aí, eu perguntei para ele o seguinte, falei, professor, eu falei do meu objetivo, que é prestar o vestibular, e o senhor está me falando do problema da falta de acessibilidade nas suas aulas, né? Me responda uma coisa, o senhor acha que eu vou perder mais com as suas aulas e os seus recursos audiovisuais, ou ficando em casa assistindo televisão, né? E aí ele falou, tudo bem, pode fazer a sua matrícula, né? E foi uma experiência muito bacana, porque todo mundo se envolveu muito e me ajudou, né? A equipe, os professores. E aí eu pedia para eles, né? Orientava nas aulas de geometria, para eles, por favor, não falarem aqui, ali, aquele ângulo de lá, né? Então, eles foram aprendendo a fazer uma descrição melhor, e de forma que eu pudesse entender. O que não fosse assim, nos intervalos, né, a gente desenhava em relevo, fazia adaptações para eu entender, e assim eu fui estudando. Bom, aí um determinado dia, eles fizeram uma pesquisa entre os alunos para que a gente colocasse a primeira, a segunda e a terceira opção de faculdades que a gente queria fazer. E eu, lá no auge da minha adolescência, né, eu tinha um sonho, e eu coloquei São Francisco nas 3 opções. E aí, um professor me chamou na hora do intervalo, né? E falou, Thaís, eu queria conversar com você, porque na sala dos professores o seu caso foi comentado. E foi uma longa conversa, ele falando se eu tinha consciência da realidade, porque eles estavam preocupados, né? Eu tinha uma dificuldade adicional, se eu tinha consciência realmente do quão difícil era fazer um vestibular e fazer direito na USP, né? E eu disse para ele, sim, eu tenho, né? É um sonho e eu sei que eu vou ter que estudar muito, e enfim. E ele foi tentando e, num determinado momento, ele falou, olha, você não acha... Com muito cuidado, ele falou, sério, tá, gente? Mas ele falou o seguinte, você não acha que é até um pouco de pretensão da sua parte só querer fazer direito na São Francisco? Né? E aí eu disse para ele, olha, eu não acho. E, como eu disse, é um sonho que eu tenho, eu vou fazer de tudo para realizar esse sonho, né? E acabou a conversa e tudo bem. E depois eu fiz esse primeiro ano de cursinho, passei na primeira fase, não passei na segunda.
E aí eu me lembro que depois disso, um almoço em casa, né? Minha mãe tentando me convencer, Thaís, mas tem tantas boas faculdades, né, e tal. Mas a questão para mim não era se tinha boas faculdades ou não. Eu tinha um sonho que era muito específico, né? E meu pai falava assim, não, se você quer fazer direito na São Francisco, você estuda, mas um pouco você vai passar, né? E esse professor, quando ele disse isso, na verdade, ele só estava querendo me alertar e ele estava tendo a coragem que muitas pessoas não tinham, inclusive a minha mãe, porque ela me contou. Quando eu fui escrever o livro, nós conversamos sobre vários, né, momentos da minha vida e ela me disse que ela ia me levar para o vestibular e ela vinha com a minha tia conversando da preocupação dela com essa minha obsessão, né? E que ela achava que era muito difícil, que talvez eu não conseguisse, mas ela nunca me disse isso. Ao que eu sou muito grata a ela, porque eu fico imaginando que se todo mundo tivesse dito para mim que isso era impossível e que não era para mim, talvez eu tivesse acreditado e não tivesse conseguido. Então, eu digo para vocês, nunca deixem que ninguém diga que sonho que vocês podem ou não realizar, porque só nós sabemos da importância e das capacidades e recursos internos que nós temos para realizar os nossos sonhos. Muito bem. Nelinho, falando em sonhos, quais são seus projetos? Conta pra gente quais são seus projetos. O que você está bolando para o futuro próximo, para o futuro imediato? O que você tem em mente? Bom, eu me formei em Direito em 2015, como alguns sabem, e comecei a estudar para a Ordem dos Advogados do Brasil em 2016, e nesse meio tempo eu recebi uma informação que poderia ter uma rifa, desculpa, poderia ter uma cirurgia para mim lá nos Estados Unidos. E nisso eu juntei dinheiro, fiz uma rifa, muitos colegas da faculdade inclusive me ajudaram e eu fui para lá. Infelizmente não era bem o meu caso, voltei para o Brasil e desde lá comecei eu acho que passei um ano quase em depressão, não sei, me curei sozinho, então meus planos são voltar para estudar para a OAB, passar e quem sabe conseguir um concurso público ou mesmo advogar. Vamos terminar uma etapa primeiro, depois concluir as outras. E meu sonho é ser uma pessoa independente, poder ajudar outras pessoas que têm problema de visão e poder fazer diferença no mundo. Muito bem. O João Batista quer falar os alunos do noturno, que obtiveram o primeiro prêmio do trabalho. Exatamente. Turma da noite, né? Eu falo que eu tenho um carinho muito grande pela turma da noite, porque eu fui formado na turma da noite. Então, olha lá, pessoal. Turma da noite. Está sem o número do grupo aqui, mas é a Ana Glória Diniz, a Bruna Carolina, o Caio Lucas, o Gerlison, a Fernanda Cardoso, a Isabela Cristina, a Isabelle do Carmo, Juliette, Larissa, Maiara, Natália, Valquíria, Vanessa e Vinícius. Eu quero dizer que esses alunos, vocês perceberam, fazendo essa inicial de uma ação civil pública, depois de formado, o quanto vocês podem contribuir para mudar a sociedade brasileira. Estão vendo aí a possibilidade de incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu quero dar os parabéns para vocês, muito legal, gostei da peça que vocês fizeram, depois a gente comenta em classe, claro que tem alguns probleminhas, mas mais uma vez parabéns, porque oportunizou que eles aprendessem a teoria e vissem aqui na prática. Eu quero 2 comentários rapidinhos que eu não posso deixar, eu já fiz com a turma em classe, mas eu queria fazer aqui, já falei para a Thaís pessoalmente, que quando ela conseguiu a vitória dela, ela deu uma entrevista, salvo engano, acho que foi para a CBN, eu estava ouvindo, ou foi a Jovem Pan, que te entrevistaram. E eu estava ouvindo no carro, estava indo para Campinas trabalhar, ouvi a entrevista, ela falando da vitória dela. E aí eu lembrei, depois eu pesquisei no Google, consegui a matéria, a decisão, e aí eu comentei com a classe. Em 2005, 2006, estava estudando para concurso,
95, aliás, 96. E aí eu estava estudando o Recassen Siches, que é um pensador, um doutrinador, um jurista, que ele fala da lógica do razoável. E ele fala de uma placa que tem numa estação de trem, proibido entrar com cachorro. E ele interpreta essa placa falando que o operador do direito tem que ir além do que está ali. Ele narrava o seguinte: bom, chega um deficiente visual com seu cão-guia, está lá na placa que é proibido entrar com cachorro, então não pode. Agora vem o domador do circo com o urso, pode entrar. Então a lógica do razoável, e quando eu ouvi a sua entrevista, Thaís, eu lembrei bem do Recassen, quando ele falava exatamente isso. A estação lá do metrô é proibido animais para o público em geral. Mas, obviamente, com uma pessoa com deficiência que tem um animal ali, que é o seu cão-guia, claro que nós temos que dar interpretação para que entre, e usufrua do benefício que é a sua locomoção, ter acessibilidade à sua locomoção. E, para fechar, Charado, eu convivi com o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, eu falei aqui no início. Ele prestou concurso na magistratura do trabalho e ele foi passando. Então, a Thaís estava comentando as dificuldades dela e ele foi passando no concurso, foi para o Oral, na época do Lalau, que construiu um prédio lá em São Paulo, foi preso por problema de corrupção, e foi determinado que só o exame médico dele fosse adiantado. Ele não conseguiu chegar no exame oral. Só o exame médico dele foi adiantado e ele foi reprovado no exame médico. Mas, concomitantemente, ele estava prestando concurso no Ministério Público do Trabalho, passou, assumiu lá a vaga dele, fez uma brilhante carreira no Ministério Público do Trabalho e foi nomeado para o 5º no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, do Paraná. Hoje ele é desembargador lá no Tribunal Regional do Paraná, com sede em Curitiba. E o doutor Ricardo Tadeu, eu sempre sigo, ele tem uma mente brilhante, uma cabeça brilhante, e os grandes bancos brasileiros sempre falavam que era impossível cumprir a cota de pessoas com deficiência nos bancos. E lá, o HSBC tinha sede lá em Curitiba. Ele chamou o HSBC e propôs um termo de compromisso de ajustamento de conduta, falando: olha, como vocês alegam que as pessoas com deficiência não têm qualificação profissional para serem contratadas, então eu vou dar um prazo para vocês. Vocês vão treinando, vão promovendo cursos para as pessoas com deficiência e vão contratando. E eu vou acompanhando. Para resumir a conversa, o HSBC foi o primeiro grande banco brasileiro a cumprir a cota de pessoas com deficiência. E aí, por consequência, os outros bancos não tinham mais o argumento de falar que era impossível de cumprir a cota de pessoas com deficiência. Então, eu quero encerrar minha fala aqui, professor João Batista, para dizer que da importância de eventos como esse, e o Ricardo sempre fala, as pessoas com deficiência não têm limitações, a sociedade acaba impondo limitações para eles e não acredita no potencial. Então, Thaís está aqui, mostrou o potencial dela, acreditou no sonho dela, o Ricardo Tadeu acreditou no sonho dele, foi reprovado no exame médico, casuisticamente, foi para o Ministério Público, hoje é um brilhante desembargador lá no Paraná, tem acórdãos brilhantes, ele consegue, pelo depoimento da pessoa, pela fala da pessoa, ele consegue perceber se está mentindo ou não. Porque fala, como que um juiz vai ver se a pessoa está mentindo ou não? Eles têm aguçado a sensibilidade da audição e ele pega perfeitamente. Tomei depoimento de trabalhadores com ele, aí pela roça no interior de São Paulo, aí, e ele, pelo timbre da voz, fala: João, está mentindo. Então, nós não podemos pôr limitações prévias para as pessoas com deficiência. Nós temos que estar abertos a aceitá-los e dar oportunidade para que eles desenvolvam plenamente as suas potencialidades. Muito obrigado. Nós vamos passar para a última rodada aí de perguntas para o Nelinho e para a Thaís, porque a gente tem a segunda parte da nossa noite de gala, que é a banda Black Tie, que vai trazer bom, eu explico quando eles estiverem no palco aqui como é que vai funcionar. É uma música de primeira qualidade, também relacionada com o nosso evento. O pessoal que entrou na faculdade deve ter visto que os holofotes da faculdade estão na cor rosa, por causa do Outubro Rosa. E o Outubro Rosa não é só uma questão de você ficar pensando no câncer de mama, de você falar para as moças, apalpem-se, não é bem isso. A gente queria aproveitar esse momento para lembrar, eu estou vendo o meu oftalmo aqui, faz um tempinho que eu não passo consulta lá,
façam as visitas de rotina. Nós todos vão ao urologista, ao clínico geral, ao ginecologista, ao oftalmologista. Não deixem para ir ao médico no momento em que o problema surge. Porque essas campanhas de Outubro Rosa, disso dessa cor, disso daquela cor, elas inspiram a que você não deixe para procurar o médico no momento, ou a médica, no momento do problema. A gente antecipando, muitas vezes a gente consegue, né, doutor Eduardo, a gente consegue um resultado melhor. Quero aproveitar esse pequeno break para agradecer meus colegas professores que estão aqui presentes, professores e professores, e um agradecimento especial para a Juliana Fúrio, da nossa comunicação, fez um trabalho sensacional me ajudando na semana, e para a Fernanda, para a Shirley e para o Caranzinho, que sempre estão dando uma força grande nos eventos da faculdade. Thaís, algumas questões aí para você finalizar a sua brilhante participação. Vai ser que nem no jogo, o pessoal vai falar, quando você e o Nelinho saírem, eu tenho a certeza. Uma coisa que eu fiquei preocupado do ponto de vista da sua vida romântica. O João Batista falou que essa sensibilidade pega a mentira na hora que é falada. Como é que é isso? O namorado mentiu, você já dá uma na orelha? Como é que funciona essa situação aí? E conte para nós algumas coisas mais do Boris, se você quiser, por favor. Ok, acho que eu vou direto para as coisas do Boris. Bom, eu queria falar com vocês algumas coisas que eu considero muito importantes. O Nelinho falou aqui uma questão, né, bem importante de fazer algo pelas pessoas que têm uma deficiência visual, né? E eu acho isso muito importante, muito bacana. Quer dizer, não quer dizer que porque a pessoa tem uma deficiência ela só possa trabalhar com esse tema, óbvio que não. Mas é muito importante que, seja profissionalmente ou não, nós passemos a nos identificar com os nossos grupos, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento político muito importante no nosso país e que muitas reflexões se fazem necessárias. E uma delas é essa, né? Nós precisamos, assumir o nosso protagonismo, né? 2, nós precisamos nos reconhecer, né? Prestar muita atenção e valorizar a nossa identidade, seja a que grupo que a gente pertença, né? Porque eu vejo muitas vezes pessoas com deficiência rejeitando outras pessoas com deficiência, mulheres, em vez de dar oportunidades, por exemplo, é muito comum no mercado de trabalho, eu recomendo a todos, mas em especial para as meninas, um livro que eu gostei demais, que é da principal executiva do Facebook, que é a Sandberg. É um livro que chama Faça Acontecer, e ela aborda muito essa questão da mulher no mercado de trabalho e como muitas vezes as mulheres que conseguiram uma posição melhor dentro de uma empresa, em vez de ela facilitar o acesso de outras mulheres, não. E isso, claro, é fruto do preconceito que a gente sofre, né? Seja que grupo minoritário for que a gente faça parte, a gente acaba também sendo influenciado por esses preconceitos, né? E não nos valorizamos, e uma forma de demonstrar isso é rejeitar, nos colocarmos como exceção dentro daquele grupo. Não, né? Se a gente se unir e a gente se ajudar, com certeza, essa diversidade tão rica que a gente tem no Brasil vai ser mais valorizada, né? E outra coisa muito importante é a questão da tolerância, né? Acho que a tolerância, ela está bem ausente, a gente pode ver nas redes sociais, né? Eu não me lembro agora, mas eu acho que foi algum político, se alguém se lembrar, por favor, um filósofo, enfim, que disse uma frase, né, uma ironia muito bacana e que reflete o momento que a gente vive, que é assim, né? Como são inteligentes aqueles que pensam como eu, né? Então, acho que nós precisamos pensar muito nessa questão da tolerância. E a tolerância, eu falo, eu quero que as pessoas tenham tolerância relativamente às minhas peculiaridades como pessoa com deficiência, mas para isso também é necessário que eu tenha tolerância, inclusive no que se refere à ignorância dessas pessoas em relação à minha deficiência, né? É muito difícil, como o Nelinho falou, as pessoas fazem muitas perguntas e que para a gente parecem óbvias, né? Mas não são. Infelizmente, nós não temos uma inclusão na educação, porque se todo mundo tivesse convivido
tivesse convivido desde pequeno com pessoas com as mais variadas deficiências, tudo isso seria natural, né? Então, de novo, né? Acho que todos os problemas eles se voltam para a educação, né? E essa, então, tolerância, acho que ela é importante a gente trabalhar para esclarecer as pessoas e ter realmente, sabe, a gente fala e a gente vê na nossa Constituição a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, mas é curioso como o solidário fica meio de lado, né? E falar de amor, né, de amar o próximo, fica parecendo hoje meio piegas, né? E acho que isso tem a ver, sim, com o direito, tem a ver com a construção de uma sociedade mais pacífica que todos nós queremos, né? Não tem como a gente combater violência sendo violentos, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, acho que sempre que a gente se irritar com algo que outra pessoa faz, né, eu procuro fazer esse exercício. Se fosse alguém próximo, não tem aquelas pessoas próximas, né, de família ou algum grande amigo, mas que às vezes tem um deslize, né, como nós também temos, e a gente releva aquilo, né, e considera aquilo de uma outra forma, né, sem precisar partir para o ódio, para a agressividade. Então, eu tenho certeza que esse é o caminho para que a gente consiga alcançar essa sociedade em que todos possam expressar livremente, não só a sua opinião, mas a sua criatividade, o seu melhor talento, com as suas limitações e todas as suas capacidades. E nesse momento tenho certeza que a gente vai ter um país, e não só um país, né, porque acho que isso é um fenômeno mundial, né, um mundo muito melhor para cada um viver, independentemente do gênero, da raça, das limitações físicas, intelectuais, das opiniões, enfim. Então, eu convido a todos vocês a refletirem sobre isso e também a praticarem isso no dia a dia, né? Pensar conscientemente que ações de generosidade a gente pode fazer no dia a dia e elas não precisam ser grandiosas, não, né? É a generosidade, a gentileza no trânsito, né? No dar um bom dia para uma pessoa, um sorriso, né? Pagar um café, ligar, lembrar da pessoa. Essas coisas que vão fazer com que a gente viva numa sociedade mais acolhedora, né? Mais agradável. E, sem dúvida, também, acho que doar parte do nosso tempo, né, com trabalhos voluntários, escolher algumas causas que nós consideramos mais relevantes e participar disso, nos dedicar a isso, porque acho que a gente tem visto, se todo esse tumulto que a gente está vivendo hoje, né, politicamente falando, se ele teve um lado positivo, acho que foi o fato de a gente entender de uma vez por todas que política tem a ver com a nossa vida pessoal, sim, com o nosso dia a dia, e nós temos que debater, que participar, que escolher, que errar e acertar e corrigir e caminhar sempre para frente. Obrigada. Nelinho, por favor, você está com o microfone para suas considerações finais. Antes da gente encerrar aqui e a gente livrar o palco para a banda, eu vou pedir que o Nelinho, a Thaís, o João Batista me ajudem no sorteio dos livros da Thaís, que nós vamos fazer seis livros sorteados. Vamos lá, Nelinho. Bom, o que eu gostaria de passar como considerações finais é que, infelizmente, nós sofremos com alguma deficiência, não fomos muito abençoados, agradecidos pela vida. Porém, nós temos que nos esforçar o triplo, o quádruplo, se for preciso, para podermos obter algum resultado e ganhar com certeza o respeito da sociedade. Queria agradecer muito meus amigos, essa faculdade que eu tanto amo, pela oportunidade, minha família, e eu gostaria de saber, se vocês têm um sonho, lutem por eles, não desistam, porque a vida não é fácil, mas nós temos que matar um leão por dia, e sempre participar de sabores, mas com
e com força de vontade sempre vai vencer qualquer preconceito e barreira. Thaís, o pessoal do Magnus deu uma palestra de manhã aqui que foi muito legal sobre o trabalho que eles fazem com os cães-guia, né? Sim. Eles, inclusive, estão convidando todos os interessados à visitação na sede deles. O site acha na internet do Instituto Magnus. Terças e quintas, de manhã ou de tarde, liga lá, marca a visitação para ver o trabalho que eles fazem de formação dos cães-guias. Depois o Instituto Magnus doa os cães para os interessados. E aí a gente descobriu que nessa área de treinamento de cão-guia existem teorias diferentes. Eles são mais bravões com relação a deixar mexer no cão-guia enquanto ele está trabalhando. E disseram que você é um pouco mais liberal com relação a isso. Quando a multidão de fãs for te abordar lá fora, eles vão poder brincar com o seu cachorro, ou melhor não? O que você... Porque a gente precisa ser educado em relação a isso, a gente não sabe. Como é que é a conduta? Bom, vamos lá. Bom, eu queria parabenizar aqui, né, o trabalho que o Instituto Magnus tem feito. Acho que vale muito a pena vocês conhecerem esse trabalho e está aí uma oportunidade também de trabalho voluntário. Esses cães precisam ser socializados, né, inicialmente por uma família voluntária que vai adotar esse cãozinho. E eu sou muito grata às pessoas que socializaram o Boris, o Diesel e a Sophie. Porque graças a esse amor, gente, é um amor incrível, muito desapego, né? Com muito desapego, porque a pessoa acolhe esse filhotinho por quase 1 ano e aí depois entrega para que ele seja treinado e entregue e vire, podemos dizer, os olhos de uma pessoa, né? E aí, assim, eu realmente, gente, quando comecei com essa história do Boris, né, e o Boris foi meio que um ícone aí dessa história do cão-guia no Brasil, então eu sempre considerei muito importante que as pessoas também pudessem ter acesso. E aí volta a essa história que eu falo da tolerância, né? Mas eu também entendo perfeitamente a regra básica é não mexa com o cão-guia quando ele está trabalhando, quando ele está com esse equipamento aqui, né, que é o equipamento de trabalho. Eu já vou até deixar a Sophie sem o equipamento mesmo, para que vocês possam falar um oizinho. Mas, gente, nunca, quando vocês encontrarem um cão-guia, mexam com ele antes de perguntar para a pessoa se pode, se é um bom momento. Essa é a receita, né? As pessoas às vezes me chamam para fazer palestras, né, em empresas, tal, para falar sobre isso, né, com essa história que foi tão comentada aqui sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e as empresas fazem palestras, né, para que os funcionários saibam como lidar com uma pessoa com deficiência, ou até mesmo com um consumidor, não só um colega, né? E eu falo, olha, gente, se vocês não forem gravar mais nada do que eu disser, grave uma coisa, pergunta para a própria pessoa qual a melhor forma de ajudar, né? Porque não é o fato de eu ter uma deficiência visual e o Nelinho também, que a gente tem as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades, não é isso, Nelinho? Sim, com certeza. Né? Então, pode ter alguma coisa que para mim é muito difícil e que para o Nelinho é muito fácil, né? E aí as pessoas generalizam, e esse é o preconceito. Gente, preconceito é qualquer conceito que você estabeleça por um fator comum, né? Por exemplo, o fato de ter deficiência visual. Pode ser positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, as pessoas com deficiência visual são muito organizadas, né? Porque elas precisam achar as coisas. Eu falo, bom, tomara que ninguém vai olhar meu guarda-roupa. Né? Então, assim, a gente cria, né, generaliza coisas, né, quando é um grupo com o qual a gente não tem muita familiaridade, enfim. Então, cão-guia depende, tem cães que realmente ficam muito ansiosos com essa interação e atrapalha demais a pessoa, né? Então, a questão é, pergunte para aquela pessoa se aquele é um bom momento. Mesmo eu, que realmente sou mais liberal com essa coisa de deixar as pessoas mexerem com os meus cães, tem dia que eu não quero, porque eu estou com pressa, eu não quero parar, eu quero correr para ir trabalhar, alguma coisa assim, né? Então, acho que essa é a melhor receita. Muito bom. Nelinho, vamos começar o sorteio. Fala, por favor, uma data, porque a pessoa que nasceu nessa data ganha o livro. A gente não precisa falar o ano. Você fala assim, por exemplo, se você quisesse que eu ganhasse, você falaria 14 de novembro. Mas essa data está impedida, porque eu já tenho o meu exemplar do livro. Fala uma data assim, Nelinho. Não pode ser do seu pai e da sua mãe, hein? 30 de janeiro. Alguém? 30 de janeiro?
Outra data, Nelinho. 20 de novembro. 20 de novembro. Ninguém. Outra data, Nelinho. 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril, por favor. Vou pôr a moça aqui em cima, você faz o favor de entregar para ela, eu já aviso quando ela chegar. Nelinho te entrega. Tá vendo? Guilherme sempre ganha. Thaís, esse você entrega para a próxima pessoa. Tá bom. Thaís, qual é a data, Thaís? Eu posso falar 3? Pode. Fale 3 datas. Depois o Nelinho fala as outras 2. O aniversário da Sofia. Vamos ver se alguém faz no aniversário dela. 15 de julho. Opa! Tem? Já vem aqui buscar. Flavinha. Flavinha tá longe, vai demorar um pouquinho para chegar, okay. Mas... Posso já falar? Aluna da pós-graduação, formada pela FAD, voltou para a escola para fazer pós-graduação com a gente. Flavinha, bom? A Sofia quer falar. Olha lá, a data da Sofia, os signos se entendem bem. Obrigada, gosto. Tem mais uma, você falou 3? Depois a gente faz com o Nelinho. Aniversário do diesel. Do diesel. Dia 5 de maio. Alguém? Não? Vou para a próxima então. No aniversário do Boris. 16 de outubro. Não. Não? Ih, só a Sofia. Tem 16 de outubro? Tá na sua frente, Luiz. Como é que é seu nome? Amanda, tá chegando aí perto. Parabéns, Amanda. Tá aí, você tem direito a mais um disparo, depois o Nelinho vai fazer os outros 2 disparos. Você quer o microfone? Opa. Bom, então, meu aniversário, vai. 1º de janeiro. Gente, tem gente que faz aniversário nesse dia. Ninguém 1º de janeiro? Não deu certo, temos que achar outra data. Então, dia 11 de agosto. Opa! Aninha. Nossa estagiária de comunicação, jornalista, estudante de direito. Tá aqui o livro. Ela tá subindo, ainda demora um pouquinho. A Aninha é multimídia, porque ela é jornalista formada, estuda Direito, é estagiária de comunicação da FAD. Oi? Tem mais uma? Tem mais alguém 11 de agosto? Por favor. Você gosta? Vou gostar. Obrigada. Valeu, Aninha. Valeu. Até mais. Tem mais alguém, tem mais alguém. Tem mais alguém do dia 11 de agosto, que é a data dos cursos jurídicos bem escolhida. Oi, seu nome é? A mãe do Nelinho. Ai, que ótimo! Eles combinaram. Obrigado pelo prestígio da sua presença, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Nelinho, você dispara uma data agora, Nelinho. De março. 12 de março, alguém? Nelinho tá pé frio pra caramba. Outra. Como que quer falar? 12 de março tem? Tem? Ó, que dormientibus jus no sucurrit, hein? Currit aqui pra pegar o livro. Tá vindo lá do fundo. Muito bem, Sophie. Muito bem, Sophie.
Fala de novo o seu nome para mim, eu esqueci. Maila. Ela quer falar, gente. É a Maila, Nelinho. Tá chegando aí. Vamos lá. Oi, tudo bem? Imagina. Claro. Parabéns, viu? Até já. Gente, a gente vai fazer uma pausa, não fujam. A banda vem com tudo, é um som de primeira linha. Eu sei que nós temos maestro na plateia, nós temos músico de hip hop na plateia. A banda vai montar aqui e vai vir com tudo, não fujam. E estamos encerrando o painel com os nossos grandes agradecimentos para o Nelinho e para a Thaís. Para o meu colega João Batista. Foi uma lição de vida para nós. Muito obrigado. Gente, eu espero vocês nas redes sociais para a gente trocar ideias, tá bom? No Face, no Instagram, é Thaís Martinez, tá?